Antes de mais nada, vamos direto ao ponto, né? Um dos maiores escândalos recentes do jornalismo britânico expôs de forma quase que didática aquilo que muita gente já suspeitava há tempos. A BBC, tida por décadas como um símbolo de imparcialidade e credibilidade, vem se afastando perigosamente do seu papel de informar e se aproximando de um ativismo disfarçado de jornalismo. O caso do relatório vazado, que acusa a emissora de editar o discurso de Donald Trump no dia 6 de janeiro de 2021 para fazê-lo parecer como um incitador de violência, é um daqueles episódios que revelam como a narrativa ideológica, né, quando toma conta das redações, destrói completamente a confiança pública e distorce o próprio sentido da verdade. Tudo começou, né, com um memorando interno que foi vazado à imprensa britânica, que dizia que a BBC teria manipulado o conteúdo de um discurso do então presidente Donald Trump. O programa em questão, parte da série Panorama, uma das mais tradicionais produções jornalísticas da emissora e tal, teria unido trechos ditos por Trump em momentos completamente diferentes, dando a entender que ele estava incentivando o povo a invadir o Capitólio. Na fala original, Trump ele falava em manifestar-se pacificamente, em fazer-se ouvir, sem qualquer chamada direta à violência. Mas no programa, as frases foram apresentadas como se formassem uma sequência linear completamente incendiária. O resultado visual, especialmente para quem desconhece o contexto real do discurso, sugeria um Trump inflamado, quase fora de si. É o tipo de montagem capaz de moldar a percepção de milhões de pessoas em questões de segundos. O impacto disso vai muito além da figura do presidente norte-americano. O problema central aqui é o mau uso do poder, da edição e da curadoria da informação. Quando uma emissora pública sustentada com dinheiro do contribuinte manipula uma fala para se alinhar a uma narrativa política, o dano não é só a reputação da emissora, é a democracia. E é precisamente por isso que o caso atraiu tanta atenção do governo britânico. O porta-voz do primeiro-ministro, ele afirmou que a Secretaria de Cultura exigiu explicações e quer uma apuração mais rigorosa. E não se trata apenas de um problema ético interno, mas de um questionamento político e bastante intrigante sobre a instituição. Então, essa crise ela expõe algo muito maior, a decadência de um certo modelo de jornalismo esquerdista que vive insistindo em defender a própria neutralidade enquanto age como instrumento ideológico marxista. A BBC, ao longo dos últimos anos, ela vem sendo repetidamente acusada de fazer propaganda da esquerda, principalmente em temas como imigração e meio ambiente. Também de política americana, cultura e tal. E é muito curioso que a emissora, criada no ano de 1922, para representar o equilíbrio e o espírito do Reino Unido, transformou-se num bastião da mentalidade globalista, progressista, esquerdista. E muitos jornalistas que cresceram admirando o rigor britânico hoje olham assim, né? Meio estranho para essa guinada ideológica. A ironia é que o episódio sugere algo muito mais estranho, porque nós estamos falando de um momento de sobrevivência do modelo de financiamento da BBC que está sob debate. A taxa anual paga por todos os britânicos que assistem televisão, algo próximo de 175 libras, está cada vez mais impopular. Uma parcela expressiva da população já se recusa a pagar, numa espécie de protesto silencioso contra o que vê como viés político da emissora. E quem pode culpar eles? Pagar obrigatoriamente para sustentar uma instituição que, na prática, tenta moldar o pensamento público de acordo com seus próprios interesses ideológicos soa cada vez mais inaceitável. Há aqui, portanto, meus amigos, uma ligação direta entre o comportamento editorial da BBC e o seu futuro institucional. Uma emissora pública só se justifica quando é vista como confiável, equilibrada e, acima de tudo, imparcial.
Quando ela perde esse capital simbólico, ela deixa de ser patrimônio nacional e passa a ser um veículo de militância financiada por todo mundo. E isso, num país que preza pela tradição, pelo senso de justiça e pela liberdade de expressão, isso é um desastre. O caso do discurso de Trump também convida a uma reflexão mais ampla sobre o estado atual do jornalismo ocidental. Há uma tendência clara de que grandes corporações midiáticas adotaram uma postura de salvar o mundo como se tivesse uma missão moral de reeducar o público, filtrando, moldando e até distorcendo informações em nome de uma causa aparentemente nobre. É o paternalismo disfarçado de jornalismo. O público não deve decidir por si mesmo. Isso é o que pensam alguns editores. Eles decidirão o que o público pode ou não pensar. Então essa mentalidade, né, fortemente associada à esquerda transforma o ofício da notícia em instrumento de engenharia social. E esse fenômeno não se restringe somente ao Reino Unido, né? Nós vemos a mesma dinâmica em boa parte da imprensa americana e europeia. Nos Estados Unidos, várias redes de TV e jornais de prestígio abraçaram o papel da oposição permanente a Trump, deixando de lado completamente a neutralidade. E, no fundo, o que se cristaliza é a criação de uma casta global de comunicadores que se reconhecem entre si, né, como parte de uma elite moral e intelectual anti-Trump disposta a combater o que eles chamam de populismo da extrema-direita, mas que na prática combate qualquer um que tenha um pensamento divergente. E o termo fake news, tão usado contra adversários políticos, né, acabou se tornando, nesse contexto aí particular, né, algo completamente perverso. Afinal, né, o que é mais perigoso? Uma mentira espalhada por desconhecidos nas redes sociais, ou uma distorção habilidosamente construída por uma grande emissora e transmitida a milhões de pessoas no horário nobre. Imagina o que não acontecia no tempo antes da internet. A segunda situação é infinitamente mais grave, justamente porque vem com o selo de confiança de uma marca consolidada. Quando a senhora BBC ou qualquer outro canal público, né, se permite manipular material jornalístico, ela transforma o conceito de notícia confiável numa piada de mau gosto e perigosa. Alguns defensores da emissora tentam minimizar o caso, dizendo que se tratou de um erro técnico de edição, não de má fé, mas é aí que entra a parte que talvez gere mais preocupação. A possibilidade de que tamanha distorção tenha passado por vários níveis de revisão sem que ninguém considerasse o problema. Isso revela um ecossistema interno completamente contaminado pela mentalidade de esquerda coletiva. Quando todos passam a pensar da mesma forma dentro de uma redação, o erro coletivo vira norma, não exceção. As bolhas ideológicas, tão criticadas nas redes, são, na verdade, muito mais perigosas dentro das instituições jornalísticas, porque produzem consenso artificial e eliminam completamente o contraditório. E vale lembrar, né, que a própria estrutura da BBC reflete uma cultura estatal muito peculiar. Ela não é uma empresa privada, mas uma corporação pública, tipo a Rede Lula. Ela é, ao mesmo tempo, parte do Estado independente do governo. E essa independência, né, que deveria servir à pluralidade e à proteção contra pressões políticas, acabou se transformando em proteção contra o próprio público. O cidadão inglês, né, que banca a emissora, pouco pode fazer quando ela erra. E isso intensifica a sensação de impunidade e completa desconexão. Não surpreende, né, que muitos líderes conservadores britânicos tenham reagido duramente ao relatório vazado. Deputados já exigiram explicações e pediram que o responsável pela manipulação da matéria fosse demitido. Personalidades de renome, né, como ex-primeiros ministros, comentaristas e tal, classificaram o episódio como vergonhoso.
todos de maneira diferente apontam que a credibilidade da BBC está em jogo. E mais do que isso, o caso é simbólico. Mostra um colapso moral da mídia institucionalizada. E embora a esquerda global ela tente enquadrar a discussão como histeria direitista, o fato é que o público comum, aquele que não vive de política, também percebe a manipulação.